50 milhões de reais chegando nos cofres alviverdes para a metade do ano. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes sobre essa informação, confirmada lá pelo jornalista o Joãozão, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, que garantiu pelo menos 50 milhões já chegando nessa metade da temporada e o Goiás investindo em pelo menos 5 grandes reforços na metade do ano. Enfim, quero trazer um pouco mais de detalhes, outras informações também do André Rodrigues, outras apurações também que eu consegui fazendo, sobre essas pesquisas e também, por exemplo, do patrocinador master, onde o Goiás tem sim um encaminhamento para os anos de 2024 e 2025, onde 50% dessa quantia já poderia chegar também nessa metade do ano. Então, talvez, por que não, duas possibilidades de uma verba bastante significativa, tanto para essa atual temporada, quanto também para os próximos anos. E aí, o que fazer com essa grana? Investir no atual elenco? Quais são as principais carências? A diferença, por exemplo, em você jogar a Série A do Campeonato Brasileiro ou a Série B e também a possibilidade de ampliação do estádio da Serrinha, quanto que isso custa, o que disse também tanto o Edmilson Pinheiro quanto também o Paulo Rogério a respeito desse assunto. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o vídeo de hoje mais cedo também, onde eu falei sobre um atacante ex-atlético goianiense que entrou novamente na mira do Goiás, esse vídeo na tela final. E o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Quero passar o recado do nosso apoiador aqui do canal, a RT Facas, para você poder adquirir um lindo copo personalizado do maior do Centro-Oeste, como esse aqui que eu vou deixar passando para vocês. Além dos copos térmicos, você encontra também facas para churrasco, kit churrasco também muito bem feito, personalizado do maior do Centro-Oeste. Você pode colocar o seu nome e fazer um presente também para um ente querido, com entregas em toda a Goiânia e região metropolitana e também envios para todo o Brasil. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do Instagram, da RT Facas, para você observar os vários modelos à disposição, quanto também do WhatsApp. Já vai lá, chama o Roberto, fala que você veio aqui pelo YouTube do Goiás News e garanta um preço especial. Esses copos térmicos, por exemplo, você encontra a partir de R$120, com vários modelos novos também chegando lá na RT. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse tema em relação aos investimentos no Goiás na metade do ano, onde, segundo informações do repórter, o jornalista, o comentarista também, o Joãozão, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, ele garantiu o seguinte, que 50 milhões de reais irão chegar nos cofres do Goiás para a metade do ano, especificamente em julho, quando reabre a janela de transferências aqui no país. E que o Goiás iria investir essa grana no futebol, principalmente em contratações, onde ele garantiu que pelo menos 5 grandes nomes seriam contratados pela direção alviverde para a metade do ano. Então até para o torcedor ter, digamos, uma certa paciência com o atual elenco e esperando, por que não, com uma certa esperança, a reabertura de janela no dia 3 de julho. A janela que reabre no dia 3 de julho fica aberta também até o dia 2 de agosto, então é bem mais rápido do que, por exemplo, aquela movimentação no final e o começo também, da próxima temporada. Segundo informações também do André Rodrigues, vou deixar aqui o print passando para vocês, ele garantiu o seguinte, que no final da tarde, desta última segunda-feira, a XP comunicou aos clubes da Liga Forte que, devido à organização, da documentação, com mais de 24 processos, a primeira parcela do pagamento do novo investidor da Liga Futebol Forte já estava agendada. Porém, o André Rodrigues garantiu que essa primeira fatia de algo próximo de 30% do montante total só iria ser repassado aos clubes depois do mês de setembro, ou seja, após o fechamento da janela de transferências aqui no futebol brasileiro. Óbvio que isso daí você pode acabar organizando, enfim, fazer uma contratação e pagar depois, mas o ideal é você já ter o dinheiro em caixa, Então, segundo aí o André Rodrigues, o montante não seria esse de 50 milhões de reais, seria o equivalente a 30% do valor geral, que o Goiás iria receber nesse primeiro acordo com a Liga Forte Futebol, com o auxílio também da XP Investimentos. A gente ainda não tem, digamos, o número concreto, mas estima-se algo entre 150 milhões de reais e o Goiás pegando em 30% desta quantia, o que daria, obviamente, um pouco menos do que os 50 milhões de reais. Então, existe sim essa possibilidade de chegar uma grana nos cofres, do Verdão na metade do ano, mas é aquela coisa, quando é tipo uma inflação, Eu acho que é o que vai ter, principalmente aqui no futebol brasileiro, a gente não tem equipes tão organizadas e principalmente criativas. Então, eu acho que vai acontecer mais do mesmo. Um jogador, por exemplo, como, vamos supor aí, o Dada Belmonte, que no Goiás ganhava 60 mil no ano passado, chegando mais capital,
Ao invés dele ganhar 60 mil, no outro ano, por exemplo, ele iria ganhar 150. Eu acho que vai ser basicamente isso que vai acontecer no futebol brasileiro. Obviamente não que o Dada Belmonte não seja um jogador de Série A, apenas um exemplo, né? Eu acho que, por exemplo, vai ter uma grande reformulação nos elencos, buscar grandes jogadores, por exemplo, no futebol asiático ou aqui mesmo na América do Sul, uma reformulação nas categorias de base. Acho que só vai dar uma inflada de quantos jogadores ganhavam para o atual momento, mas é óbvio, né? No geral, isso você vai acabar chamando bem mais atenção, mas como eu falei, não vejo tanta criatividade como, por exemplo, tem um Atlético Paranaense, o Fortaleza nos últimos anos, até o América Mineiro ali no meio do seu jeitão, né? Dando conta também de fazer bons trabalhos na primeira divisão, mas principalmente olhando pelo lado do Goiás, não acho que vai mudar tanto esse perfil, por exemplo, de ser um clube vendedor. Não que isso não possa ajudar, obviamente uma grana extra, né, dentro dos cofres para uma equipe como o Goiás que está ali naquele médio, saindo de grandes dívidas, sem dúvida alguma, ajudaria bastante. Sobre outra questão também, isso daí a gente está falando sobre o novo acordo, principalmente dos direitos de transmissão, né? Vale lembrar que a Globo já tem o seu contrato se encerrando e esse pagamento dessa quantia é óbvio que o Goiás não pode estourar tudo de uma vez, porque precisa contar com essa grana também para os próximos anos. Além dessa parte do investidor, né, da Liga Forte Futebol, onde o Goiás está tentando também essa aprovação, existe a possibilidade de um novo patrocinador master. Seria uma empresa internacional. Essa informação lá do André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia, ele garantiu o seguinte, que para as temporadas de 2024 e 2025, o Goiás já tinha um bom encaminhamento com um novo patrocinador. Não estava 100% fechado, obviamente que não, mas existia sim uma grande chance desse acerto e 50% desta quantia já chegaram nos cofres do Goiás com antecipamento para a metade do ano, ou seja, no mês de julho, né? Então esse contrato seria de 25 milhões de reais por 2 temporadas, então 12 milhões e 500 mil reais chegando nos cofres do Verdão na metade do ano. Vale lembrar que a Esportes da Sorte ela paga quase 10 milhões de reais por ano, né? Sendo que já é o maior patrocínio master da história do Goiás, então esse outro investidor pagaria aproximadamente 12 milhões e meio de reais por ano, né? O que seria, sem dúvida alguma, um bom investimento. Sobre essa questão, né, aí a torcida já começa a se perguntar do que investir. Se vai ser no estádio da Serrinha, se vai ser, por exemplo, em contratações. É óbvio, não tem nada garantido, nem esse dinheiro vindo, por exemplo, da XP, com um novo acordo da Liga no futebol brasileiro, quanto também de um novo patrocinador. Mas são dois bons encaminhamentos. A gente pode imaginar pelo menos um cenário positivo. Se nos últimos anos era só dívida, né, principalmente em 2021, onde cada tempo que passava a gente torcia mais rápido para acabar, né, tanto a Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente em 2021, a Série A do ano passado. Nesse aspecto de dívidas, qualquer grana que entrar nos cofres do Goiás nesse momento, já basicamente 100% quitado, né, será para algum tipo de investimento, até que chegue um outro presidente, né, e faça outra loucura no maior do centro. Para falar um pouco mais sobre o que disse, por exemplo, o Paulo Rogério Pinheiro, sobre inicialmente aquela questão do novo patrocinador master, uma empresa multinacional que chegaria, né, para investir no Goiás nas temporadas de 2024 e 2025. Em entrevista ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia, ele garantiu o seguinte, que esse dinheiro seria destinado principalmente para a próxima gestão. Então, que o Goiás não iria pegar todo esse montante e investir em contratações. Eu até concordo nesse ponto. Eu vejo da seguinte forma, existe quem pensa, e eu também sigo essa linha, de que o Goiás poderia sonhar mais alto, fazer maiores investimentos ou usar um pouco mais. E existe também a ponderação, porque da seguinte maneira, como o Goiás vem se recuperando, eu acho que faz total sentido, como por exemplo, pontuou o Paulo Rogério Pinheiro, em deixar uma grana nos cofres do Goiás para a próxima gestão, entre 50 a 60 milhões de reais em caixa, visando aí o próximo mandato, né, de 2024. Então, por exemplo, se surgisse um novo clube, se a gente tivesse torcendo para o Goiás desde 2021, com o pagamento das dívidas, agora saindo um presidente, chegando uma grana extra, deixando uma grana ali guardada também, pô, eu acho que é o cenário ideal. Não gasta esse dinheiro totalmente na metade do ano, mesmo que isso possa custar um rebaixamento, por exemplo, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco falo sobre esses números, mas pelo menos para o próximo ciclo, você vai estar bem mais organizado. A questão é que a gente torce para o Goiás, não é de 2021 para cá, e a gente sabe quase o que exatamente vai acontecer. Vai chegar um outro presidente, manter o mesmo discurso, se tiver ou na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro, reclamando do mercado, falando que os jogadores estão muito caros, que o dinheiro não é suficiente, até chegar, por exemplo, um outro Marcelo Almeida e gastar toda essa grana, né, e deixar uma grande dívida para o Goiás. Aí tem que assumir um outro, ou o Sérgio Haas, que aconteceu agora, pegando exemplos recentemente, né, na temporada de 2014, ou também o próprio Paulo Rogério Pinheiro, nessa questão financeira, que foi espetacular, né, desde a temporada retrasada. Então, se a gente torcesse para um outro time, ou para um clube recém-formado, pô, seria muito bacana, né, beleza.
esse dinheiro pode não ser utilizado agora para a temporada de 2023, mas para os próximos anos, seja na Série A, na Série B, para o que for, o Goiás terá uma grana em caixa com pessoas responsáveis, que saibam o que estão fazendo. Mas a gente pegando o histórico recente, a gente vai ver de novo esse mesmo discurso. Então eu concordo com aquele torcedor que fala, você quer saber? Não tô nem aí para Serrinha, não tô nem aí com caixa futuro, pode pegar esse dinheiro e torrar todo o elenco agora. Eu não posso discordar desse torcedor, porque ele sabe exatamente o que vai acontecer, a não ser que tenhamos uma grande mudança nos paradigmas aí do maior do Centro-Oeste, porque é o seguinte, mesmo estando sempre com a mesma família, eles não querem aquilo, e eu acho totalmente natural também, e eu também não faria isso com a minha vida. Mas eu digo da seguinte forma, se fosse só o Edminho para sempre o presidente do Goiás, eu garanto que ele não faria tantas loucuras financeiras. Pode ser um cara doido em outra questão, mas eu falo no seguinte, de endividar o time, né, pegar uma grana e destinar a outra coisa e fazer coisa errada, isso eu tenho certeza que se fosse ou o Paulo Rogério ou o próprio Edminho, eles não fariam, né? Então, acaba que vai passando por um outro cara, um outro presidente, um cara de confiança, e a gente só conhece as pessoas, né, depois que dá tanta liberdade assim. Então, essa é a minha visão sobre essa parte de deixar, sim, uma grana futura, porque não dá para cravar se o Goiás estará na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro na temporada de 2023. E, por exemplo, em 2021, onde o Goiás tinha ali mais ou menos, digamos, a décima segunda, oitava, mais ou menos dentro desse posicionamento, maior folha salarial na Série B de 2021, ainda assim o Goiás deu uma dívida de 7 milhões de reais, ou seja, um prejuízo principalmente na sua folha salarial, por conta principalmente do pagamento das dívidas ainda da gestão, né, de 2020. Então o Goiás deu esse prejuízo. É óbvio que para uma eventual Série B, o investimento seria basicamente igual se a gente considerar tanto o pagamento de dívidas anteriores, quanto também da atual temporada, como aconteceu em 2021. Mesmo assim, não dá para contar com tudo garantido. Então o Goiás precisaria sim deixar uma grana destinada para o ano que vem, seja na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro, que seria o cenário pior, porque você deixa de uma receita algo próximo garantido de 50, 70 milhões de reais da televisão. Na temporada geral, um time que estiver na Série A, no mínimo ele garante 100 milhões de reais de faturamento. Na Série B, a única coisa que você tem garantido é os 8 milhões, né, da cota do Premier, mais torcida, sócio torcedor, no máximo equipes como o Goiás vai ter ali, digamos, 15, 20 milhões de reais se tudo der muito certo, né? Então é muito uma diferença abissal, e a gente não pode, como eu falei para vocês, sem o Goiás ter um caixa nenhum, contar com, vai cair para a Série B e vai voltar, como aconteceu, por exemplo, nos últimos anos, que tinha aquele acordo com a Rede Globo, etc, né? Então são outros tempos onde precisa sim ter uma grande organização. Sobre o estádio da Serrinha, o Paulo Rogério também, o próprio Edminho já garantiu que o Goiás não irá mais tirar dinheiro do bolso para fazer investimentos aí nas obras, né? Onde a obra total hoje para o término completo do estádio giraria na casa de 120 milhões de reais. Mais um tobogã ficaria algo próximo ali de 20 milhões de reais para mais ou menos umas 4 mil pessoas, 5 mil, vai depender muito do planejamento, né? Enfim, para a construção do estádio. Mas segundo o Edminho, esse segundo tobogã, caso fosse destinado à construção do estádio da Serrinha, seria para a torcida visitante, então não compensaria muito para o maior do Centro-Oeste. Então, nesse ponto, né, um investimento de 120 milhões de reais, onde o Goiás busca principalmente um patrocinador master, um name rights, né, para aí sim terminar o estádio da Serrinha, onde, como eu falei para vocês, ficando na casa de aproximadamente 120 milhões de reais. Se juntasse esses dois dinheiros, 50 milhões mais 12, 60 milhões, pô, já daria para dar uma outra cara para o estádio da Serrinha, mas eu não concordo que o Goiás faça isso, porque vai dar um déficit muito grande em relação ao que poderia ter em caixa, um investimento para as próximas temporadas. É um momento decisivo também nessa parte financeira no futebol brasileiro, e também não deixaria o estádio 100% pronto. Então acho que seria muito ideal manter do jeito que está. Infelizmente, né, pode não ser o estádio dos sonhos, mas aguardar, por exemplo, um investidor internacional, que pode acontecer tranquilamente, principalmente após o maior investimento no futebol brasileiro. Então essa é a forma que eu penso. Manteria um dinheiro para gastar agora, se chegasse, por exemplo, nessa atual temporada, fazer algumas 5, 4 boas contratações na metade do ano, mas sem loucura. Como eu falei, esse discurso pode parecer muito bonito se fosse um outro time que a gente não conhece, mas como é o Goiás, a gente sabe muito bem o que será falado na metade do ano. Enfim, é um assunto polêmico, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, e o que é que você faria também com essa grana, e a reabertura da janela de transferências com mais dinheiro em caixa, né? Sem dúvida nenhuma, pode ajudar bastante na manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro, para outros sonhos também maiores na sequência do ano. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final, outros vídeos relacionados, né, nesse começo de semana. O nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição. Tem o Instagram também do Goiás News, o meu Instagram pessoal e o nosso apoiador aqui do canal, a RT Facas. Você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!